Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 23 de agosto. Agora na Espanha, 11 horas e 9 minutos. No Brasil, 6 e 9 da manhã. Gente, eu estou no gráfico semanal da BTC. Vocês vejam que a gente está claramente desenhando a cunha de uma figura triangular também no semanal, o que indica que na próxima vez que a gente for testar de baixo para cima a MM200, a gente vai para romper, justamente porque a gente tem que estressar a aresta superior dessa figura triangular que está se formando no semanal, que está ali no patamar de 23.900. Então é bem provável que depois de ter estressado a aresta inferior dessa grande cunha triangular, agora a gente volte a estressar a aresta superior e aí em algum momento explodir em decorrência dessa acumulação triangular em direção ao centro gravitacional da nuvem no semanal, que segue ali em 40 mil. Talvez a gente faça uma subonda até essa camada congestional no patamar de 30, aí desenhe uma subonda 2 para depois numa subonda 3 buscar essa camada congestional que se confunde com o centro gravitacional da nuvem na projeção. Mas a MM200 no semanal está sendo a nossa principal âncora nessa congestão. No gráfico diário, dá para ver essa cunha triangular de forma mais clara. A gente estressou, está fazendo fundos ascendentes, topos descendentes. Agora a gente deve ficar pipocando aqui até explodir em direção a 30 mil, que é aquela camada que eu estava reportando. No gráfico da banda de VWAP mensal, a gente segue com a sequência de engolfamentos e é bem provável que agora a gente vá migrar de volta para a VWAP mensal, que está ali em 23.300, 23.400. No nosso gráfico das VWAPs, ainda dá para visualizar uma canaleta virtual de alta, apesar da gente ter estressado muito a aresta inferior. O fato é que a gente segue migrando em direção à VWAP anual, que cedeu ali, está no patamar de 29 mil e pouquinho, próximo de 30 mil, que é essa camada congestional, que é o nosso alvo mais imediato, vamos colocar assim. No intraday, a BTC está didática, esgarçamos a lower, voltamos para a VWAP, agora a gente deu um beijinho aqui na upper, é provável que ela fique pipocando de volta para a VWAP, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Ontem os sinais fecharam rapidamente, justamente porque bateu na lower, voltou para a VWAP, e hoje não deve ser diferente. Gente, na seara fática, o FMI vê uma correlação entre BTC e o mercado de ações mercado de ações asiáticos, cada vez mais intensa. Mas na verdade a BTC tem se comportado como uma ação de tecnologia. O Bitcoin nada mais do que um programa de computador e a correlação entre o comportamento da BTC e a Nasdaq é cada vez mais intenso. Apesar de nos últimos dias ter rolado um descolamento. Ontem foi bonito ver a Nasdaq sangrar menos 2,7 e a BTC ali cair menos 1,5. E a BTC não vai proteger contra não vai ser considerado um hedge contra a inflação até que ela atinja 1 bilhão de wallets ativos na rede. 1 bilhão com B de bola, segundo o CEO da Skybridge Capital. Mas ele afirma que esse patamar de wallets ativos na rede vai se aproximando rapidamente. Já são mais de 200 milhões de wallets ativos na rede BTC e esse patamar de 1 bilhão, segundo ele, pode ser atingido facilmente até o próximo halving. E aí sim, segundo ele, a BTC vai se comportar cada vez mais como um hedge contra a inflação, tendo um comportamento similar ao ouro. E a quantidade de USD6 titularizados por baleias atinge a mínima de 2 anos. Isso é mais um indício forte de que talvez a gente tenha atingido o fundo dessa história correcional. E a rápida ação da Rússia para atribuir a morte de Daria Dugina aos serviços de inteligência ucranianos gera ceticismo e temor de escalada desse conflito russo-ucraniano. O descarado assassinato da filha de um proeminente ultranacionalista russo no final de semana desencadeou uma série de teorias e atribuições
desse atentado aos serviços de inteligência ucranianos. Enfim, isso aqui só vai turbinar e escalar a hostilidade desse conflito, vamos colocar assim. E os censores chineses alteraram o final do último filme dos Minions. Na versão oficial, o personagem principal finge a própria morte no final e evita a captura pelas autoridades. Na versão imposta pelos censores chineses, ele acaba preso e cumpre 20 anos de prisão. Não é fácil ser um malvado favorito na China. Enfim, os produtores do filme lamentaram a alteração bizarra do final da obra cinematográfica, mas, enfim, na China a ditadura funciona dessa maneira. Gente, o mundo está virado num barril de pólvora. É possível que esse conflito russo-ucraniano, em razão do assassinato da Daria Dugina, acabe escalando para um patamar maior ainda de gravidade. E nesse cenário apocalíptico Mad Max, na minha leitura, a BTC está se comportando muito bem. Agora analistas estão dando conta de que essa meta de 1 bilhão de wallets ativos na rede vai ser alcançada facilmente até o próximo halving, já que o crescimento do número de wallets ativos é exponencial. E o nosso objetivo mais imediato, que deve acontecer em alguns dias ou em poucas semanas, que é $30 mil, segue caminhando de forma resiliente. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Atom, o gás da rede Cosmos, Chile também, que tá dando um show. Chegou a subir 17% na madrugada, virou a VWAP e agora está caindo menos 1,12%, mas catapultou bem para cima. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.